ajuda o Saber Gestão em seu trabalho como gestor. Eu me chamo Fabiano Pontes, do canal Saber Gestão, e hoje estamos com o tema Planejamento Operacional Semanal. É um tema de importante utilização de todo gestor na sua semana para o seu planejamento do que você vai realizar durante aquela semana. É uma rotina que você tem que entender, gestor, que é de suma importância para o seu dia a dia, tá? E essa rotina, ela tem que ser pré-estabelecida num determinado momento para que você utilize ela de forma contínua, tá? Então, planejamento operacional semanal, como o próprio nome já diz, semanal, tá? Ah, Fabiano, eu já vi o planejamento operacional mensal, trimestral, maravilha. Eles existem, podem existir os mesmos critérios, alguns critérios parecidos, mas eles têm um outro objetivo. Este operacional semanal, ele tem um objetivo para te ajudar no seu dia a dia, ok? Os outros também auxiliam no seu dia a dia, mas só que ele já é representado a médio, longo, curto, médio e longo prazo, ok? Então vamos lá, falar sobre planejamento operacional semanal. Os pontos principais, né, é óbvio que tem mais pontos, que eles são apresentados no nosso conteúdo do nosso curso, mas os pontos principais que eu trouxe aqui para você entender e até mesmo compreender nesse pequeno treinamento, que para desenvolver um planejamento operacional semanal é necessário ter esses principais pontos apresentados aqui, que é o checklist, você trabalhar corretamente a gestão ali da mesa de trabalho sua e os seus critérios, ok? Já vou detalhar cada ponto para você entender melhor como que funciona tudo isso. Mas antes de falar sobre isso, quero contar uma experiência que eu tive, né, como gestor, né? Eu gosto muito, não sei se todos sabem, alguns que me conhecem sabem, eu gosto muito de utilizar a gestão à vista, né? Então eu tenho gestão à vista em vários pontos. Todo o meu trabalho desenvolvido como gestor, eu desenvolvo, né, uma gestão à vista, né, aplicada a cada realidade, né? Porque a gestão à vista, ela tem que ser aplicada a cada realidade, ela não pode ser assim, coloca já um papel, prega na parede, já é uma gestão à vista, não é dessa forma. Tem critérios para se utilizar corretamente a gestão à vista. Isso a gente vai ter um conteúdo específico sobre isso, ok? E aí, eu trabalhando com gestão à vista ali, né, eu me deparei que eu não fazia, né, planejamento operacional semanal. Eu fazia uma atualização da minha gestão à vista toda semana, né, onde eu ia lá, atualizava alguns post-its, passava para a próxima fase, outros eu vi que não deram continuidade, ele continuava na mesma fase, enfim. E aquilo ali eu percebi que estava acontecendo de uma forma onde eu ainda não tinha uma visão da semana, eu não tinha uma visão estruturada do que estaria acontecendo. E sim, aconteceriam reuniões, aconteceriam várias situações naquele momento, ou até mesmo momentos durante a semana, onde o nosso tempo como gestor acaba sendo afetado, acaba sendo prejudicado no seu planejamento. E aí foi daquele momento em diante que as formações que eu fui recebendo, eu fui estudando e fui trabalhando, e eu desenvolvi na minha metodologia um planejamento operacional semanal com vários pontos. Eu trouxe aqui os principais para você, tá? Você, gestor, o que é um checklist? Você tem que ter um checklist preparado. E esse checklist, lembrando que esse checklist ele não é ad eterno, tá? Ele deve ser atualizado a cada X tempo, que a gente vai explorar isso nos nossos conteúdos. Mas um checklist é de suma importância. O que seria esse checklist? Seriam pontos que você deve considerar para que o seu planejamento aconteça, para que o seu operacional da semana aconteça. Então, esse checklist, ele já é uma preparação prévia, né, para que você entenda todos os pontos que acontecem início da semana, meio da semana e próximo do final da semana, que ali está estruturado toda a sua
o seu planejamento, ok? E quando eu falo dessa forma, gente, para deixar um pouco mais claro para vocês, deixar de forma clara para vocês, é que toda a estrutura de planejamento semanal, ela respeita um rito, né, e uma sequência de estrutura voltada para a empresa. Então, tem empresas que têm o costume e têm o hábito de realizar reuniões semanais na quarta-feira. Então, ali na quarta-feira, dentro do seu checklist, deve existir ali o espaço voltado para aquela reunião. Várias empresas utilizam a sexta-feira para algum método ali de motivação ou até mesmo método de interação com os colaboradores por alguns minutos. Então você vai ter que ter ali no seu checklist algum espaço para aquele último dia da semana representar essa interação ou representar essa necessidade da empresa. É dessa forma que o checklist é desenvolvido. É óbvio que no início, o primeiro checklist, ele pode ser demorado um pouco para ser construído, porque você tem que fazer em pares, você tem que fazer juntamente com os seus subordinados, juntamente com as pessoas que estão acima de você na sua hierarquia, para que você entenda que esse checklist esteja estruturado conforme a realidade daquele local que você está desenvolvendo o seu papel como gestor. E aí, um próximo ponto importante e bastante rico para que você entenda que é de suma importância para o seu dia a dia como gestor: a sua mesa de trabalho. Não sei se você é muito organizado de não deixar nenhum papel na mesa, mas independente de ser organizado ou desorganizado, espalhados os papéis, o interessante é que todo gestor vai ter o seu mecanismo ali de papéis ou até mesmo de anotações sobre a sua mesa, né? E o que acontece? Esses papéis, anotações, são diversos temas, diversas anotações sobre reuniões, sobre alguns assuntos que deverão ser maturados de forma com maior tempo. E aí o que acontece? Tudo isso ele deve ser apresentado dentro dessa nova estrutura, né, do planejamento operacional semanal. Então, o que significa isso? Você tem que pegar tudo que está sobre sua mesa e anotar e avaliar o que aquilo ali está presente dentro do seu planejamento semanal. Aquilo que não está presente do seu planejamento semanal, você pode, a gente já vai apresentar uma estratégia que o nosso conteúdo desenvolve na nossa metodologia. Você já pode extrair ele para uma gestão à vista. Você vai ter uma gestão à vista ao seu lado, onde você identificou ali na sua mesa de trabalho que existem pontos importantes para serem tratados na semana que você está desenvolvendo o planejamento e pontos que não são ainda maturados o suficiente para você desenvolver o planejamento operacional. Aí estes pontos que ainda não estão maturados o suficiente ou necessita ainda de algumas nuances para que ele seja maturado, ele vai para o painel de gestão à vista, onde você vai notificar ali, né, onde você vai representar ali aquele ponto que ele está parado, né, naquele determinado ponto para ser entrado em algum planejamento, ok? E por último, os critérios, tá? Os critérios, eles são de suma importância. Por quê? Se você não estabelecer critérios, você desenvolver um planejamento furado, tá? Planejamento furado para um gestor não pode existir. Dentro de uma estrutura, dentro de uma metodologia bem aplicada, você como gestor, utilizando a nossa metodologia SG do Saber Gestão, você vai entender que os critérios são de suma importância. Por que são de suma importância? É aqui que você define tem vários, mas um dos principais pontos deste item, né, deste pilar, é o tempo, tá? O que representa o tempo? Você tem que dar tempo para cada atividade, ação que você está desenvolvendo. Primeiro ponto, você tem que começar a anotar todos os tempos, né, a definir todos os tempos para cada ação, tá? E aí, tem ações que você pode desenvolver ali dentro do seu planejamento que ela não foi planejada, mas você tem que criar esse critério, você tem que definir esse critério, tá? Então, por exemplo, aconteceu um imprevisto onde
alguém solicitou alguma demanda ou alguma informação ou troca de informação que você avaliou dentro do seu critério, que você definiu. Vou dar um exemplo. Que você definiu como 3 minutos, que ali você interpretou que não passa de 3 minutos ali a sua interação, onde você vai atender aquela demanda que não está planejada, mas que ela atingiu o seu tempo limite de critério, tá? E aí atingiu o seu tempo limite de critério, não ultrapassou isso, você pode utilizar como um critério válido dentro desse seu planejamento que não estava estabelecido, ok? E assim temos vários outros critérios estabelecidos, né? Estabelecer quais os tempos necessários para cada ação que você desenvolveu ali no seu planejamento, desenvolver ali os critérios para as reuniões rápidas, as reuniões de interação individual, enfim. Você estabelece tudo isso no seu planejamento operacional para que você consiga, com êxito, vivenciar ali com os seus subordinados e até mesmo com a sua hierarquia superior toda a sua vivência, seu dia a dia como gestor, ok? Então, Saber Gestão está aqui entregando mais esses pontos de formação para você, que é de suma importância para o seu dia a dia como gestor e que mais outros conteúdos estarão sendo apresentados para você, ok? Valeu, obrigado, até mais!